meus amores, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo de Papo Calcinha, depois de 6 meses. Quer conferir esse vídeo? Vem comigo. Pois bem, 6 meses se passaram e eu só quero agradecer a vocês pelo meu primeiro vídeo, que foi o relato, né? O primeiro Papo Calcinha, o relato usando anticoncepcional Slinda. Foi o vídeo que mais bombou aqui no meu canal, com mais de 2.000 visualizações, muitas interações. E foi muito bacana ver vocês interagindo, né, para entender como é que funcionou com vocês que usaram. Algumas pessoas gostam e usam até hoje, outras pessoas também tiveram alguns sintomas que decidiram mudar, né, de forma de contraceptivo. E foi muito bom entender cada um de vocês. Muito obrigada pela interação. Eu profetizo que nesse vídeo multiplique mais, porque eu quero entender vocês também. É muito interessante conversarmos sobre esses assuntos, que para muitos ainda é um grande tabu. Naquele vídeo eu expliquei o motivo do porquê eu desisti de tomar o anticoncepcional Slinda. E eu peço para vocês irem lá assistir aquele vídeo antes de assistir esse aqui, porque senão vocês não irão entender. Porque muitas coisas que eu vou falar aqui é em comparação com o outro vídeo. Certo? Naquele mesmo vídeo também eu falei que iria na médica para conversar com ela sobre os meus primeiros 6 meses, né, utilizando o Slinda, e também para fazer meus exames pós-nupciais, porque eu fui fazer meus exames pré-nupciais, porque para quem não sabe, né, ia ter ali a minha primeira vez com meu esposo, glória a Deus por isso, que esperamos. E faltava fazer ali os exames pós-nupciais, que seria de extrema importância para mim, porque desde pequena, quando eu descobri aí que eu possuo a síndrome do ovário policístico, seria interessante eu fazer sim exames internos, né, para saber como estaria a minha saúde dos ovários, do útero, coisas do tipo. Porém, eu confesso para vocês que eu tive uns problemas nessa área da minha primeira vez e tudo mais. Até hoje eu não tô 100%. Futuramente eu conto para vocês da minha experiência sobre a minha primeira vez e os problemas que eu tive pós isso, certo? Quando resolver, de fato, eu venho aqui conto para vocês para entenderem tudo, tá certo? Eu espero que um dia, em nome de Jesus, as coisas melhorem. E eu confesso para vocês que eu não fiz os exames que a médica pediu. Foram 3 exames na área em si, mais exames de sangue para ver sobre tudo direitinho. Porém, eu não fiz por medo, porque eu justamente tive problemas na minha primeira vez e tudo mais. Então, eu tive medo, porque eu tenho sentido sim dores, que não é normal, tá? Suspeitamos, eu no caso, né, que eu pesquisar as coisas, suspeito até de vaginismo, coisas do tipo, mas isso aí é para outro vídeo, tá certo? Então eu acabei não fazendo os exames que a médica pediu ainda, né, mas 6 meses se passaram pós a consulta com ela, onde no dia 9 de fevereiro, na consulta, ela me passou, foram os exames e tudo mais, ela me passou de fato outro anticoncepcional, que é o Moliere. Essa caixinha aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Foca, meninas! Não quer focar não, gente. É muita luz, é muito brilho. E algumas diferenças entre os dois remédios é que o Slinda, ele não tinha pausa. Na própria cartela tinha 4 comprimidozinhos diferentes, que era apenas o placebo ali para você ter a constância de tomar os remédios e não se esquecer. Embora eu tivesse, esqueci com certeza, né? Nesse aqui já a diferença é que tem sim ali 7 dias de pausa, porque no Slinda você não menstruava. Nesse aqui você já começa aí a menstruar, tá certo? Então, tudo que eu não menstruei durante os 6 meses com Slinda, nesse aqui, a cada mês que passava, minhas cólicas e menstruação voltava pra vida normal, entendeu? Eu me senti como se eu estivesse voltando às minhas primeiras vezes que eu menstruei, lá quando eu era pequenininha, no carnaval, no final de carnaval que eu menstruei pela primeira vez. Eu me senti nesse tempo, porque eu desacostumei de como era usar absorvente ou cólica, entendeu? Uma simples cólica pra mim agora é uma tortura, porque eu esqueci da dor que eu sentia. Porque no Slinda, graças a Deus, naquele período, passei 6 meses ali sem menstruar.
e sem sentir cólica. E nesse aqui, cada mês que passava, durante os 6 meses que eu tomei, as cólicas e menstruação voltaram como era antigamente. Então, eu quero pontuar aqui para vocês as melhoras e as pioras que eu tive usando o Moliere durante os 6 meses da My Life, certo? As melhoras, primeiro, eu reclamei sobre uma secura terrível que eu estava tendo e melhorou, certo? Em relação à libido, melhorou, mas não é como era antes de consumir, certo? Obviamente que, né? Mas melhorou essa área. Outra coisa que melhorou foi os sintomas das minhas pernas, que minha família tem aí um negócio de trombose, essas coisas. Então, quando eu comecei a consumir, tanto ele como o Celine, que eu tomei quando era bem pequenininha pra tratar a soap, enfim, comecei a sentir. Tinha noites que eu ficava com as pernas assim levantadas, porque minha perna fazia assim, sabe? E eu sentia como se fosse um sangue assim gelado passando pelas minhas pernas, como se fosse um bicho andando mesmo, sabe? E terrível, terrível mesmo. Principalmente quando eu fazia caminhada, enfim, terrível, gente. Outra coisa que melhorou foi em relação ao meu sono, melhorou bastante, porque eu sentia muito sono quando eu tomava o Slinda. Eu já tenho muito sono por conta da soap e depois desse remédio que deu mais ainda. Eu acho que é isso, as melhoras. Então, tudo que eu reclamava do Slinda melhorou, né? As pioras foram que sim, eu senti que teve inchaço, senti que eu fiquei mais ansiosa, mais sentimental, chorando muito, com muita raiva, mais intensa, sabe? Porque realmente, se você for ver lá nos coisas, diz que mexe muito com o lado psicológico, que pode causar depressão, ansiedade. Então, para quem já tem recaídas nessa área, piora. Mas, enfim, aí dei inchada, meu psicológico ficou mais intenso, as coisas que eu sentia. Menstruação, essas coisas eu não vou colocar como piora, porque isso aí é o comum de uma mulher menstruar e cólica, certo? Então, eu não vou colocar como piora. Mas, de fato, que pra mim, realmente, tem mais melhoras do que piora, né? Pode perceber que na piora, eu coloquei somente 2 coisas. Que foi ficar mais intenso nos sentimentos de raiva e tristeza, por exemplo. E também inchar. Mas não teve mais além disso. Na minha concepção, não teve. E também ele é mais em conta do que o Slinda, tá? Eu já não sei se eu falei o preço. Mas o Slinda era em média R$120. Não paguei, glória a Deus, porque ela me deu. Mas esse aqui eu tive que ficar pagando. Eu vou deixar aqui o valor certo, caso eu tenha esquecido de dizer sobre isso. Mas, entre os dois, eu gostei mais de Moliere. Por mais que eu iria voltar a menstruar e coisas do tipo, mas me senti mais segura com Moliere, porque eu tava ali liberando o que era de ruim, né? Eu tava meio que incomodada do motivo do que, porque preguiça é uma coisa que tem que soltar, liberar, entendeu? Porém, eu confesso para vocês que após os 6 meses, sentei com meu esposo e eu parei de tomar ele, não por ele ser terrível como o Slinda, não, ele tava bom, eu iria continuar usando ele se eu fosse continuar usando anticoncepcional, mas eu decidi parar de tomar. Meu esposo mais do que eu, confesso. Mas enfim, gente, se for para vocês, se a médica passar isso aqui para vocês, eu indico vocês usarem, por mais que inche, por mais que fique aí com fluxo normal, enfim, por mais que você fique com sentimentos alterados, mas em comparação ao Slinda, eu indico esse aqui mais para vocês do que o Slinda, né? E agora, será que o Baby vem?